Investimento é pra todo mundo, cara, independente de se é CLT, se é PJ, se tem 20 anos, se tem 50, qualquer idade. Multiplicar dinheiro depende de você sabe investir? Investe numa asneira, perde tudo e fica sem dinheiro e sem casa. Como e onde fazer a carteira de investimentos? Tá, você pode começar no seu banco. Cada 2 aposentados do Brasil, um recebe apenas um salário mínimo. É triste, né? Por isso que muita gente tem que continuar trabalhando depois se aposenta. Então é um dado extremamente preocupante isso, o que mostra ainda mais a necessidade de a gente fazer o nosso pé de meia. Seja por meio de investimento, seja por meio de uma previdência privada, por exemplo, né? Mas não ficar achando que o INSS vai garantir uma vida de tranquilidade, uma aposentadoria dos sonhos aí, né? Tem que correr atrás porque não tá feia a coisa. Ao que tudo indica, não tende a melhorar. Qual o primeiro passo para começar a investir? Começar a investir. Olha aí. Porque tem gente que tá ensaiando, tá falando desde 1987 que quer começar a investir e não começa nunca. Então começa logo. Tenho mais de 5 anos de carteira assinada e direito ao PIS. Devo pensar em investir? Investimento é pra todo mundo, cara, independente de se é CLT, se é PJ, se tem 20 anos, se tem 50, qualquer idade. Multiplicar dinheiro é uma coisa inteligente pra qualquer um. Então comece sim, e o ideal é começar na renda fixa, pode ser CDB, LCI, LCA ou no Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro pro governo e depois o governo te devolve. Nossa, Duda, mas emprestar dinheiro pro governo é considerado o investimento mais seguro do país. É uma ótima opção pra quem tá começando. Fiquei desempregada e vou receber a rescisão. Qual o melhor jeito de não perder esse dinheiro? Colocar o seu dinheiro na renda fixa e não em ações, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro, não. Vem pra renda fixa, que são esses investimentos aí que a gente falou. O que você acha de vender um imóvel para investir? Depende de você sabe investir? Porque tem gente que vai vender o imóvel, que é um patrimônio valioso, investe numa asneira, perde tudo e fica sem dinheiro e sem casa. Então é algo muito perigoso e, querendo ou não, ter um imóvel é um investimento. Por mais que ele tenha decurso, tenha IPTU e tal, imóvel valoriza. Todo rico investe em imóveis. Então é uma opção de investimento também. Mas só tem que tomar cuidado. Se você tirar o dinheiro daqui e colocar num lugar errado, você pode realmente ficar sem dinheiro e sem casa. Qual a sua opinião sobre investimento em bolsa? Tá, investimento em bolsa entra aqui no investimento de renda variável, que é o tipo que exige muito estudo, porque aqui você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Agora, trader, a galera tem que entender o seguinte, trader não é um investimento. Eu invisto em trader. Não, isso não existe. Trader é uma profissão que você tem que se dedicar no mínimo 1 ano para começar a fazer a coisa certa. E eu tenho amizade com os maiores traders do país. Todos eles confirmam. Duda, de cada 10 pessoas que tenta, 9 se lasca e 1 ganha dinheiro. Por quê? Porque acha que é fácil. É uma profissão, não é um investimento. Como e onde fazer a carteira de investimentos? Tá, você pode começar no seu banco. Praticamente todo banco, tanto bancão tradicional quanto banco digital, tem investimento. Comece ali, porque é o que eu falei. Tem gente que tá lendo, estudando, vendo vídeo, artigo desde 1813 e não começa nunca. Começa no teu banco aí, criatura. Abre aí, clica lá em investimento, vai pra renda fixa e começa a entender. É assim que você vai aprender. Perfeito. Então, primeira coisa que a gente deixou bem claro aqui, estudar. Estudar é pra todo mundo, cara. Se você quer evoluir na vida, você precisa estudar, precisa ler livro, precisa assistir podcast, precisa acompanhar pessoas relevantes. Tem gente que só segue gente fútil nas redes sociais. Esse é um negócio que eu pego muito no pé dos seguidores do canal. Mano, para de seguir essa cambada aí. Vai seguir alguém que é relevante. Vai aprender, segue gente relevante que vai acrescentar algo. Você tem que acompanhar, tem que aprender com quem sabe o caminho das pedras. Então, estudar, inclusive sobre educação financeira. Se especialize. Seja uma pessoa que é realmente competente no que você faz. Por exemplo, naquele livro Segredos da Mente Milionária, o cara fala um negócio que é assim: a gente não pode ser arrogante, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber falar, mano, eu sou o melhor, cara, eu me garanto, velho. O meu trampo é top. Você tem que falar isso pro teu cliente. Só que se você falar isso, tem que ser uma verdade. Senão você é mentiroso. Você tem que ser competente, não mentiroso. Então você falar bem, fazer realmente um trabalho bom. Porque qualquer um pode virar qualquer coisa. Agora, tem a pessoa que é boa e ruim. Eu gosto muito de falar assim, não adianta você vir com esse papo de, eu quero fazer o que eu gosto, se você é ruim no que você faz. O que adianta? Eu amo pintar, tá? Mas você pinta torto, hein, bicho? Pelo amor de Deus, que carniça que é essa aqui? Né? Então, que rodapé que é isso aqui que você pintou de azul aqui a parede junta? Né? Seja bom. Seja bom, porque é muita divulgação, é muita indicação. O quê?
Então assim, não adianta investir em maquinário, outra coisa, se é ruim, né? Vai se capacitar, seja bom, tá? Outra coisa, às vezes o teu problema não é que a tua renda tá ruim, é que você tá gastando errado. A gente ganha 3 pau e tá mal, aí essa pessoa começa a ganhar 7 e continua mal. Caramba, mano, como? Como que você tá mal com 3 e tá mal depois com 7? Não tem noção nenhuma de como gastar dinheiro. Educação financeira. Então, você pode tentar otimizar a tua renda, aumentar, mas vê se não tá você não tá juntando tua renda num saco furado, que tá caindo dinheiro ali em vão, você tá gastando só com passivo, com ostentação, com futilidade, enquanto poderia estar fazendo de outra forma. E a quarta dica, que é o que a gente falou aqui também, né? E eu tô falando isso aqui como alguém no geral, mas a gente falou aqui, cara, invista no seu negócio. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro, você vai conseguir fazer trampo mais rápido, fazendo trampo mais rápido, você consegue pegar mais trampo, você consegue otimizar suas finanças, seu tempo e tudo mais e invista em coisas que vão te dar retorno. Vê se faz sentido pra você ter aquela coisa, né? Cada um vai ter uma realidade aí, né? Cara, eu falo isso, meu, se esforce, aprenda. Hoje em dia tem muito conteúdo de graça, tanto conteúdo, a questão das viagens, o podcast, o aplicativo, tudo isso é coisa muito boa. Então eu gosto muito daquele princípio de você honrar as pessoas e tal, né? Então eu sempre falo, né, que brasileiro trabalha muito pra ter uma vida lascada. Então eu quero que você aprenda sobre educação financeira, assim como eu tenho aprendido, porque você merece ter uma vida boa, de qualidade, pra curtir um pouco a sua família sem medo do dinheiro faltar no final do mês, né? Tem alguma dica de livro ou curso aprender mais sobre investimento? Tem. Ó, o meu livro, né, puxando sardinha aqui, o meu livro Deixe de Ser Pobre, tá? Então, é um livro ideal de educação financeira pra quem nunca teve educação financeira na vida. Fora o meu, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira. Agora, cursos. Eu tenho uma grande dificuldade em divulgar curso porque é comprovado que, tipo assim, de cada 10 pessoas que compram um curso, 5 não vê nenhuma aula e 9 não conclui. Então, se você quer fazer um curso, procura na internet primeiro um curso de graça pra ver se você vai ter disciplina pra fazer. Se você conseguir fazer esse curso inteiro, é porque você tá preparado pra pagar pra fazer um curso pago. Porque tem curso que é caro pra caramba. Então, eu prefiro mais comprar um livro de 30 conto do que gastar 2 pau num curso que não vai fazer. Como que funciona essa lei do superendividamento? Às vezes você faz uma dívida aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, quando você vai ver, mano, não dá, não tem condição nenhuma de eu pagar esse negócio. Você vai procurar um advogado, ou você vai lá no fórum, sei lá, e você vai conversar com o pessoal e vai falar, eu tenho essa dívida, essa. Você vai juntar todas as suas dívidas. Essa. Com o que eu ganho, não tem condição nenhuma de eu pagar isso. Aí o pessoal vai analisar o seu caso e vai falar, mano, mina, você tá zoado, hein? Você é fera mesmo, hein? Você é monstro. E a gente vai fazer um plano de pagamento de até 5 anos para você pagar um valor que esteja dentro da tua realidade e você conseguir quitar todas elas de uma vez. É muito melhor do que ficar tentando pagar e apagar incêndio de várias e não conseguir. Então, indico para quem tá muito lascadão mesmo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas? De jeito nenhum. Isso é uma das maiores imbecilidades que se ouve por aí. É claro que no relógio todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que quando alguém fala isso, todo mundo tem as mesmas 24 horas, dá a entender que todo mundo tem a mesma disponibilidade de tempo. E é óbvio que não tem. Você vai pegar um moleque, vamos pegar alguns exemplos aqui. Um moleque que trabalha como TI, home office, de segunda a sexta, Meu filho. que mora com os pais. Você vai falar que esse cara tem a mesma disponibilidade de uma mulher, empregada doméstica, que pega 2 horas de trânsito pra chegar lá sei lá onde, mais 2 horas pra voltar. Tem 3 filhos e um deles é inclusivo. Você vai falar que é a mesma disponibilidade? Entende? Óbvio que não. Então, qual que é o problema dessa frase? O rico, ele tem dinheiro pra pagar pra outras pessoas fazerem o que o pobre não tem condição. Exemplo, o rico tem dinheiro pra pagar uma diarista pra limpar a casa dele lá ou pra ter uma empregada. O pobre não tem. Então, só aqui você já elimina várias horas da disponibilidade de tempo dessa pessoa pra fazer isso. Tipo, o rico manda lavar o carro. O pobre tem que lavar o carro. Tem muita coisa que o rico não precisa fazer e sobra muito mais tempo pra ele estudar, pra ele investir, pra ele empreender. Só que aí o ponto que eu trago que é muito importante é, não temos a mesma disponibilidade. Um pobre que passa horas no trânsito, que nem eu, por exemplo, que tinha que trabalhar 14, 15 horas por dia, não tem a mesma disponibilidade de um playboyzinho que trabalha home office e ganha 10 pau. Só que isso não é desculpa pro pobre não fazer nada. Vai ter que fazer. Eu poderia falar, eu não tenho a mesma disponibilidade, sou pobre. Só que eu se lasque, velho. Eu não quero morrer pobre, eu vou ter que trabalhar muito mais. Então, o pobre vai ter que trabalhar muito mais. E ele vai ter que estudar. Por exemplo, quer ver uma frase que me incomoda desse papo de gente que é rica e que nunca foi pobre? Você tá lá no trem lá, por que você não faz um
curso enquanto tá no trem. Putz, mano, que raiva que me dá isso, mano. Dá vontade de falar, ô, mula, vem aqui no trem da Sé, aqui, linha vermelha, vê que curso que você consegue fazer nessa droga aqui, ô jumento. Não dá nem pra você botar o pé no chão, mano, de tão lotado que é o bagulho. Se você tirar a mão, perde a mão, o espaço da mão, entende? Tipo, não tem cabimento. Só que eu vou falar, ah, não é. Então não dá? O pobre sempre vai ter que se esforçar mais do que o rico. Mas não dá pra falar que a disponibilidade é a mesma. Porque a primeira coisa é pensar assim que empreender é muito bom. Só que você tem que ir com calma. Hoje em dia, a maioria das empresas quebra antes de 5 anos. Então, duas coisas que eu quero falar aqui. Primeira sobre renda extra pra rico. E a segunda, eu quero voltar nisso aqui de empreender. Eu falo muito de renda extra porque isso é algo fundamental pro pobre. Só que desde que minha vida mudou, é uma coisa interessante que eu reparei. Renda extra tem a ver com diversificação de renda. Você ter mais de uma renda pra você. Eu não conheço nenhum cara multimilionário que só tem uma entrada, só tem uma fonte de renda. Então, a ideia de você ter fontes de renda não é só pra pobre. Você pega um cara rico, ele tem empresas, ele é sócio de coisa de investimento, ele dá curso, ele vende curso, ele dá palestra, ele tem uma empresa de educação. Você vê, só aqui eu tô falando de 7 fontes de renda. E não é só porque o cara é rico e tem um canal super top que ele não vai diversificar e conseguir outras coisas. Então, diversificar suas rendas não é coisa de pobre, é coisa de gente inteligente, né? Então, esse é um ponto. Aí a questão de empreender. E empreender não tem a ver com você ter uma empresa. Tem a ver com você fazer algum dinheiro pra você, que você é o chefe. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o cara fala assim, você quer ficar rico? Se torne seu próprio chefe. Senão você vai ficar a vida inteira trabalhando pra enriquecer o dono da empresa que você trabalha. Sério? Então, você empreender não tem a ver com você ter uma empresa. Você vender churros, você tá empreendendo. Você vender bijuteria, você tá empreendendo. Você sair na rua com brigadeiro gourmet, você tá empreendendo. E nada disso exige um espaço físico, um comércio, uma sala comercial com mesa, cadeira, estrutura, um monte de coisa. Vou dar uma dica pra galera. Aí o ponto é, você quer empreender? Primeiro, há uns anos era mais difícil a gente abrir um CNPJ. Era mais complexo, mais burocrático. Hoje é muito mais fácil. Em questão de minutos você já tem um CNPJ. Só que essa facilidade abriu as portas pra um monte de gente burra abrir empresa. Gente que não tem a mínima noção de o que é ter uma empresa, abriu uma empresa. Tipo assim, eu não sei nada, mas eu vou abrir meu CNPJ e vou montar minha loja de roupa, por exemplo. Cara, o que você manja sobre loja de roupa? Pensa comigo. O cara trabalha numa loja de sapato. Fica o dia inteiro levando caixa pra cima e pra baixo. Caixa pra cima e pra baixo. Caixa. Aí ele começa a pensar, velho, tô trabalhando que nem uma besta aqui, mano. 6 horas chega o porteiro, abre, caminhão ali, entrega os Nike, bota ali, tem a funcionária da limpeza, que deve ser uns 1.800 que ela ganha. Eu consigo ter uma loja? Foi contaminado pelo vírus do empreendedor, que é o quê? Achar que porque ele trabalhou numa barbearia, ele pode ter a própria barbearia. Achar que porque ele sabe fazer pão, ele pode ter uma padaria. O empresário de sucesso, ele tem que ter essas 3 características: empreendedor, administrador e o terceiro é chamado de operário. O que é isso? Operário é o cara que arregaça as mangas e fala, daqui que eu faço a bagaça. É pra levar caixa? É pra carregar cimento nas costas? Daqui que eu faço. Administrador é o cara que sabe administrar. Peraí. Quanto que é esse tênis aí? Tá, a remessa? 3.500? Tá, então 3.500. Quanto que a gente tem aí? É o cara que planilha. E o terceiro é o empreendedor, é o cara que sonha. Mano, vamos estourar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos abrir outra franquia, vamos abrir outra unidade. E lá no livro ele fala que a maioria das pessoas que abrem empresas só tem o perfil de operário. Ela não sabe administrar nada. Ela não sabe o que é ter um RH. E ela começa uma lojinha que não tem dinheiro pra pagar a contabilidade. Aí o cara se perde, não sabe como pagar imposto, não sabe como gerar uma DARF, não sabe fazer nada. Então ele não consegue se diferenciar das lojas ao redor. Tem que ter os 3 perfis. Então, ou você tem os 3 perfis, ou você tem sócios que tenham um perfil que você não tem e vocês se complementam. Tipo assim, o sócio lá é o cara que pode contar pro que vier que ele faz. O outro ali é o administrador, é o cara que vai falar, calma, pé no chão. Não é assim também. Vamos abrir franquia. Você acha que vai sair de graça? Tem que pagar isso, tem que fazer, tem que abrir de preço, fazer. E o empreendedor que é o que fala pro administrador. Administrador, eu sei que você é pé no chão, mas a gente tem que sonhar. Porque se a gente estagnar, hoje em dia com a tecnologia, quem não evolui tá fora do jogo. Então, acha que é fácil ter uma empresa. Por isso que quebra. Por isso que tanta empresa quebra.